presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Amém. Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez no nosso programa Sintonia com a Alma. Um programa para levar a palavra de Deus para o seu lar e aquecer o seu coração na reflexão, na meditação e também ouvir hinos, como nós fomos acolhidos pelo nosso amigo Rafael, esse hino que diz que nós somos o povo de Deus, e esse povo é chamado para louvar, é chamado para adorar e prestar a Ele também toda a adoração. Mesmo que nós estamos de maneira online, virtual, nós estamos adorando a Deus, onde quer que você esteja, seja na sua casa ou onde você nos acompanhar. Com certeza, quando nós estamos unidos pela palavra, unidos em espíritos, voltados para o mesmo Deus, ali nós temos uma plena comunhão de oração e de coração. Por isso, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Sintonia com a Alma. E vamos ouvir a próxima música cantada pelo Rafael. Só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para um mundo infeliz. Nem só palavra é esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. Quando criança, eu lembro de um filme que eu assisti, mas eu não lembro bem o nome, mas era um filme bíblico.
E uma das cenas que me chamou a atenção nesse filme bíblico era que havia assim, um cenário de nuvens com raios solares. Sabe aquelas nuvens assim que está na frente do sol e os raios vão se espalhando? E aí Deus falava, vinha uma voz forte de Deus por aquelas nuvens e aqueles raios. E eu nunca esqueci essa cena porque me chamou a atenção, porque todas as vezes que eu olhava para o céu, e quando eu via uma cena parecida assim de nuvens com o sol e aqueles raios, e aqui em Joinville é muito comum, se você olhar para a Serra do Mar, você vai ter às vezes esse cenário, essa cena de raios sobre as nuvens. E aí eu lembrava que Deus falava, que Deus fala. E aí, essa semana, pensando na mensagem de hoje, e me ocorreu também essa lembrança, eu pensei assim, como é que Deus se manifesta, né? Há muitas formas de Deus se manifestar. A Bíblia tem muitas metáforas para falar sobre a manifestação de Deus, a forma como Ele se revela. Inclusive, na teologia, nós chamamos isso de teofonias, que é uma revelação sobrenatural de Deus. Mas essas metáforas, esses símbolos, querem falar de uma realidade maior. Eles são apenas símbolos que apontam para Deus. E aí me ocorreu a nuvem. A nuvem é também uma metáfora da presença de Deus. A nuvem também é uma metáfora de que Deus se revela. E aí eu quero trazer alguns textos bíblicos que eu achei assim muito 10, para nos lembrar de como essa nuvem, em que momentos essas nuvens estão presentes na revelação de Deus. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento há 100 citações sobre nuvens como metáforas de revelação de Deus. Isso sem contar o Novo Testamento. Então, toda a Bíblia, né, do Antigo ao Novo Testamento, essa imagem da nuvem está presente. Mas quando eu falo sobre isso, será a imagem que vem ao seu coração, a lembrança de uma história, de uma narrativa, em que o povo de Deus experimentou essa presença de Deus através de uma nuvem? Vem à sua mente? Ocorre alguma lembrança? Lá em Êxodo, capítulo 13, nos versos 20 e 22, que eu quero trazer à nossa memória, diz o seguinte: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Talvez você lembrou dessa cena, né? Você lembrou dessa narrativa, quando o povo de Israel sai do Egito, é liberto, Moisés está liderando esse povo para a terra prometida, e eles caminham pelo deserto. E Deus coloca ali uma nuvem, né, para guiá-los, para que eles pudessem saber o caminho certo, assim como uma coluna de fogo para iluminar também a caminhada à noite. E é interessante porque essa nuvem, né, ela tem esse sentido de guiar, de proteger, de guardar. A nuvem também significava que naquele deserto, um calor escaldante, um calor tenso, eles pudessem também ter um pouco de refrigério. Então essa nuvem também representa cuidado, representa essa presença de Deus que é cuidado e ao mesmo tempo que guia. Então essa imagem é muito bonita, ela é uma imagem bela, é uma imagem de um Deus que caminha com o seu povo, de um Deus que está presente numa jornada, numa caminhada. O povo está caminhando e não caminha sozinho. Deus está presente, deixando ali a sua presença pela nuvem, a sua marca, a sua revelação. Quando a nuvem surgia e ela começava a andar, o povo amava o acampamento, ou melhor, levantava o acampamento e seguia, porque Deus estava guiando. Olha só que imagem bonita. Em Êxodo há outras
passagens que falam sobre essa nuvem. Mas agora vamos lá no Novo Testamento. Em Mateus 17:5, também é uma experiência de nuvem. Olha só que bonita essa narrativa de Mateus 17:5. Enquanto eles estavam falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Aqui já o contexto é a transfiguração. Jesus sobe ao monte, leva consigo Pedro, Tiago e João, está lá uns discípulos íntimos, e de repente existe um fenômeno sobrenatural, um fenômeno que Deus mostra a sua glória na face de Jesus. A face de Jesus resplandece, assim como lá em Êxodo, né? A teofonia, Deus se revelava pelo fogo, Deus se revelava pela sarça ardente, Deus se revelou por uma nuvem. Aqui também uma nuvem estava presente, mas a face de Jesus resplandeceu. A face de Jesus apontava para esse Deus, para a sua glória, para a sua presença. E a nuvem estava ali presente. Havia uma nuvem que envolveu Jesus e os discípulos. Olha também que cena bonita, onde a nuvem está presente no momento de revelação, no momento em que Jesus ele traz para si essa imagem que todo o Antigo Testamento apontava para aquele que viria, para o Messias, para aquele que se revelaria como o desejado de todas as nações, o prometido, o ungido, Jesus Cristo. E aí Jesus, então, ele absorve todas as nuvens, ele absorve toda a revelação, ele absorve tudo aquilo que foi lá no passado revelado. Aqui vem uma voz que diz: Este é o meu filho amado. Ouçam-no, este é o meu filho amado. Essa voz que dá a identidade de Jesus, essa voz que afirma quem Jesus é, essa voz que esteve presente no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, que também ali essa voz diz: Este é o meu filho amado, e que se revela a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós celebramos domingo passado. Domingo da Trindade, esse Deus que se revela em três pessoas, esse Deus que vive numa profunda harmonia, numa profunda comunhão, numa mutualidade. Aqui no Monte da Transfiguração, em meio a uma nuvem, Deus revela a sua glória. E Jesus traz consigo toda essa revelação. Uma outra passagem está em Atos, primeiro capítulo. Lá no primeiro capítulo de Atos 1, 9 e 10. Vejam, eu vou ler. Isso já é no contexto da ascensão de Jesus, que também uns dias atrás, umas semanas atrás, nós celebramos que Jesus foi assunto aos céus. E aí Lucas diz o seguinte: Tendo dito isso, foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Na ascensão de Jesus, a nuvem estava presente. Uma nuvem envolve essa subida, essa ascensão de Jesus. Os discípulos estão ali atônitos, os discípulos estão boquiabertos, os discípulos estão admirados, estão perplexos diante do que os olhos deles estão vendo. Jesus subindo, e de repente vêm os anjos e dizem: Olha, esse Jesus que está subindo, ele vai voltar, ele vai descer. E enquanto ele não descer, a missão de vocês sejam testemunhas, assim como está no verso 8, um pouco antes, quando Lucas diz: E sereis minhas testemunhas pelo poder do Espírito Santo. E aqui, meus queridos, está essa experiência
da nuvem presente, que às vezes passa despercebido para nós quando lemos, mas ali está uma revelação de Deus dizendo que Jesus subiu aos céus, mas ele deixou a igreja, ele deixou os seus discípulos, e a igreja é a que tem marca da presença de Deus no mundo. A igreja é a nova comunidade, a comunidade do reino, de um reino de amor, de um reino de justiça, de um reino de bondade. A igreja é essa comunidade que é chamada a ser testemunha agora. Quem vai testemunhar? Quem vai anunciar? Quem vai proclamar? Quem vai sinalizar o reino? Quem vai mostrar através de gestos, de palavras, de ações, a bondade, a misericórdia de Deus, o poder de Deus? É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Nós, a igreja do Senhor, temos essa incumbência, esse chamado, essa vocação de ser testemunhas de Jesus. E vejo que esse chamado que Jesus nos deixa e nos dá, também há uma nuvem em volta nessa situação. Uma outra citação de nuvem, lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no primeiro capítulo do último livro, que é chamado Revelação Apocalipse. Diz assim, 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus foi assunto aos céus, uma nuvem esteve ali presente naquele momento, agora Jesus desce também com as nuvens. De novo essa metáfora, esse símbolo da presença e do poder de Deus. Agora é uma descida, Deus desce, o reino se estabelece e todos os olhos verão, todas as pessoas e todos os povos e tribos, nações, toda a gente do mundo terá esse encontro com o reino. Esse encontro com Jesus, Ele que é o alfa, Ele que é o início, Ele que é o ômega, Ele que é o fim. Ele é, era e sempre será essa revelação de Deus, que desde lá na origem, desde a experiência do êxito, Deus estava se manifestando e apontando para aquele que haveria de vir. Então veja de novo como essa presença da nuvem é um convite de que essa revelação de Deus se faz presente na nossa história e que nós precisamos estar atentos também a esse chamado, a essa vocação de ser testemunhas de Jesus. De que Apocalipse, João nos fala de que as testemunhas de Cristo, as testemunhas de Jesus são aquelas que têm a marca do reino, a marca do Cordeiro, daquele que se entrega, daquele que morre para dar vida, daquele que se entrega totalmente para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. E a última, então, passagem que eu quero ler, onde cita nuvens, é no livro de Hebreus. Esse livro que é muito interessante, que nós não sabemos direito quem é o autor, há discussões no meio da teologia, se foi Paulo ou não, mas pelo modo de escrever, a forma da linguagem, a estrutura, diferencia muito das cartas paulinas. Então a pergunta é se de fato Paulo escreveu ou não, mas isso para nós não importa. É palavra de Deus, está aqui também nas Sagradas Escrituras, e olha só que o autor de Hebreus diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Rodeados, aqui já é uma outra expressão de nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Quem é essa nuvem de testemunha? Que nuvem é essa que o autor de Hebreus está falando? Aí a gente precisa ir para o capítulo 11. No capítulo 11, pouco antes, o autor está falando aqui de uma galeria de homens e mulheres que foram exemplos de fé. Ele cita Abraão, cita Sara, ele cita Enoque, ele cita Abel, ele cita Jacó, ele cita Ruth, ele cita José, Moisés, ele vai citando vários exemplos, várias pessoas que foram testemunhas de fé no seu tempo e que essa testemunha, por testemunhar a fé, testemunhar Deus, essas pessoas, muitas delas sofreram, muitas delas foram torturadas, muitas delas foram à morte, muitas delas foram pelo fio da espada mortas, porque elas não negaram os seus testemunhos, mesmo em meio à perseguição. E aí o autor diz, nós estamos rodeados por estas testemunhas. E aqui eu acho algo muito interessante, algo assim que de alguma forma para nós que vivemos hoje no século 21, nos inspira. A fé que nós vivemos hoje, meus queridos, é a fé que também nossos antepassados viveram. E não estou falando dos nossos antepassados sanguíneos, eu estou falando dos nossos pais, das nossas mães de fé, de homens e mulheres que ao longo da história, e por isso o autor de Hebreus cita vários deles, e fala de uma nuvem, porque aqui é uma nuvem como algo incontável, algo que você não pode mensurar. São apenas nomes citados algumas, são milhares de pessoas, milhares de homens, milhares de mulheres, de crianças, de jovens, de idosos, que foram testemunhas do reino, e nós somos rodeados por elas. Olha que coisa maravilhosa, saber que eu hoje sou testemunha de Jesus, no século 21, de uma experiência com Deus que vem de geração em geração, que vem de tempos em tempos, de séculos e séculos, de histórias, nos mais diversos contextos, nos mais diversos situações de conflitos, de paz, de guerra, de sofrimento, de alegria, de bonança, enfim, mas a fé sendo anunciada. E é isso que o autor de Hebreus nos desafia também, de nós nos mantermos perseverantes, de nós mantermos esse olhar fito para Jesus. Ele diz, olha, fixe o seu olhar em Jesus, para se manter perseverante. Porque esses que testemunharam, eles se mantiveram firmes, mesmo que isso significou um preço muito alto. Mesmo que isso significou para alguns homens e para algumas mulheres, perdas, até da própria vida, perdas de bens, perda de recursos, perda de terras, perda de muitas situações em que eles passaram por não negarem a fé. Às vezes eu me pergunto, será que hoje nós estaríamos dispostos a aguentar, a perseverar na fé, mesmo em contexto de perseguição, mesmo em um contexto onde eu tenho que perder, mas manter firme, íntegra a nossa fé em Jesus, a nossa fé nesse Deus Trino? Por isso que o autor nos motiva, como se fosse uma corrida. Ele diz, olha, corram, se envolvam, sejam perseverantes, mas olhem para Cristo, não se distraiam. E mais ele diz, livremo-nos de peso, de tudo aquilo que nos atrapalha. Interessante, né? Quando você participa de uma corrida, não sei se você alguma vez já correu, ou já assistiu, já participou de corrida, as pessoas que correm, elas têm poucas roupas leves, elas têm que andar com roupas leves, com calçado adequado. Por quê? Para que não tenha peso nenhum, para que ela possa ser o mais livre possível para poder correr e colocar sua força no movimento. Então o autor está dizendo, nós também na fé, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós corremos por essa experiência, essa jornada de espiritualidade, de comunhão com Deus, esse Deus que se revelou no passado, esse Deus que se revela no presente, esse Deus que se revelará na eternidade, esse Deus que é como uma nuvem, que cuida, que protege, esse Deus que está presente, que envolve nos mistérios, esse Deus nos impulsiona a correr, e nós precisamos muitas vezes nos libertar de pesos.
pesos que atrapalham. E aí eu me pergunto, quais são os meus pesos? Quais são os teus pesos? Quais são os nossos pesos que nos impedem, que nos atrapalham, que não nos deixam correr, que talvez às vezes nos deixam até dar passos lentos, porque há pesos a ser carregados. E aí a gente pode citar muitas experiências. Tem muitas experiências que se tornam pesos, se tornam coisas pesadas. Por exemplo, pessoas que guardam no seu coração mágoas, ressentimentos, pessoas que guardam no coração aquela ofensa e que não conseguem se libertar, que não libera perdão, que não perdoa o pai, que não perdoa a mãe, que não perdoa um amigo, que não perdoa o esposo, que não perdoa um filho, um parente, enfim. Sabe aquela situação que você fica anos e anos guardando uma palavra, uma atitude que alguém te fez? Isso é peso. Tem muita gente pesada por conta disso. Tem muita gente que não consegue perseverar na fé e não aguenta porque esse peso atrapalha. Tem o peso dos vícios. Quantos vícios que são pesos na nossa alma? Tantos vícios que destroem a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso relacionamento. Quantas famílias destruídas por conta de vícios. Isso é peso. O orgulho é um peso. Pessoas que se acham arrogantes, pessoas que se acham que são mais importantes que outras, porque têm cargos, porque têm dinheiro, porque têm nome, porque têm status, são pesos. Pesos muitas vezes tem que sustentar, tem que trabalhar, tem que se esforçar, suar cada vez mais para manter a cabeça erguida, para poder se sentir alguém. Por isso muita gente carregando pesos, e o autor diz, vamos largar alguns pesos, vamos nos desfazer, vamos tornar mais leves, vamos correr com mais liberdade. Cristo nos libertou, nós não temos mais o peso da lei, nós não temos mais o peso daquilo que podia nos dizer pode, não pode. Sim, porque o autor de Hebreus, ele está escrevendo também para judeus que se tornaram cristãos, mas muitos deles ainda mantinham a lei, o peso da lei. E o autor diz, olha, livre-se, a graça, o Evangelho é libertador, o Evangelho nos faz novas pessoas, o Evangelho nos dá a possibilidade de perdoar, o Evangelho nos dá a oportunidade de recomeçar, o Evangelho nos dá vida, o Evangelho nos inspira, o Evangelho nos faz ser testemunhas de um reino. E esse Evangelho é que dá sentido, é como se uma nuvem de pessoas, de testemunhas que já passaram por isso, estivesse dizendo para nós, vão firme, continuem firme, perseveram, abandone vícios, abandone certas coisas práticas que segura você, que te prende a coisas, a pessoas. Torne o teu coração livre para servir, para amar, para perdoar. Torne o teu coração livre para poder testemunhar esse reino de amor, de justiça, que é o reino de Deus. Então, meus queridos, eu trago essa reflexão que começou lá com uma experiência de uma lembrança de um filme em que a nuvem marcou uma criança e que sempre ao olhar para a nuvem eu lembro da voz de Deus. Essa reflexão também pode nos inspirar a ouvir a voz de Deus, a deixar Deus falar, e Deus nos fala de muitas formas. E de nos libertar de coisas que estão pesando no nosso coração. Culpas, pecados não confessados, pecados não perdoados, rancores, raiva, ressentimentos, arrogância, orgulho, vaidade, vícios, extremismos, legalismos e tantos ismos que pode tornar a nossa vida pesada, sem a gente experimentar a leveza do Evangelho, assim como uma nuvem que é leve, assim como uma nuvem que hoje, no momento está aqui, ela está lá, como o Espírito vai se movendo, que a gente possa também se mover por o Espírito de Deus. Esse Espírito que nos impulsiona, esse Espírito que nos empurra para frente, esse Espírito que quer que a gente dê passos para aquele grande momento onde veremos
pelas nuvens a vinda do reino, a vinda de Jesus. Então, minha oração é que você possa olhar também para dentro de si, nesse momento, e pensar: do que eu preciso largar? Quais são os pesos que estão pesados e eu preciso largar? E você pode largar, e você pode entregar nas mãos daquele que tem poder para restaurar e curar. Você pode entregar qualquer peso nas mãos daquele que pode dar ao teu coração paz e descanso. E também convidar você a pensar: que tipo de testemunha que eu sou? Sim, porque talvez você não se dê conta, mas muitas pessoas olham para você, olham para mim. E elas, ao olharem para nós, também estão nos perguntando e vendo que tipo de testemunhas nós somos. Que sejamos testemunhas do amor, testemunhas da graça, testemunhas da justiça. Não testemunhas perfeitas, imperfeitas, mas crentes, confiantes, de pessoas que amam a Deus, amam a Jesus, amam o Evangelho e amam as pessoas. E sabe por que estão aqui? Para servir a Deus e servir as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você experimente esse livramento de pesos, que uma nuvem venha sobre você, que a nuvem de Deus te dê segurança, que ela te guie, que essa nuvem de Deus te envolva, que ela te revele, que ela mostre a glória do Senhor, que ela cause no teu coração espanto e ao mesmo tempo alegria e regozijo de ser uma testemunha de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, porque me guardo a tua mão, confio em ti, porque bem sei que o teu querer é bom, confio em ti. Tu dás coragem, vences o temor, louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faz-me humilde, meu Jesus. Ao Pai por mim suplicarás, confio em ti, porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Ouvimos esse hino cantado pelo Rafael, e que a gente também acolhe essas palavras, né, que nos inspiram a confiar naquele que se revela, naquele que cuida, naquele que, como eu disse na mensagem, como uma nuvem vem para nos proteger, vem marcar a sua presença, vem nos guiar, vem nos libertar.
E por isso quero convidá-los também para uma oração. Essa oração que nos une a Deus, essa oração que nos aproxima, essa oração que nos possibilita também dessa vivência que a palavra gera em nós, uma vivência nova, porque em Cristo nós somos novas pessoas. E eu quero convidar a orar comigo. Quero convidar onde que você quer que esteja nesse momento, que se você não estiver dirigindo, que você pode só fechar os olhos e orar comigo. E vamos juntos ter essa experiência de oração. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, porque Tu és como uma nuvem que vem para nos encobrir com Teu amor, onde Tu nos protege, nos guia, onde Tu te revelas como um Deus glorioso, presente, um Deus justo, um Deus que vem para nos salvar, como naquela experiência da transfiguração de Jesus. E que nós possamos também ter essa experiência a partir de Ti, Jesus, de testemunhar esse Evangelho, testemunhar o Teu amor em palavras, em atitudes, em ações, onde o nosso testemunho seja marcado pela compaixão, o nosso testemunho seja marcado pela fé, onde tantos homens e mulheres que ao longo de gerações, ao longo de anos, de séculos, se mantiveram firmes, morreram por essa fé, seguraram essa fé porque acreditaram e vivenciaram essa experiência transformadora, essa experiência que traz ao nosso mundo sentido maior da existência, que é um sentido de amor, de bondade, que é um sentido de partilha, que é um sentido de justiça, que é um sentido de compaixão, que quando nós olhamos para esse mundo nós lamentamos, nós choramos com os que choram, nós sofremos com os que sofrem. E por isso quando olhamos para esse mundo que arde em chamas, movida pelas guerras, pela ganância, pelo poder de tantos lados, onde crianças morrem, pessoas morrem inocentemente por conta da vaidade humana, nós lamentamos e choramos. E nós queremos ser testemunhas, Senhor, sem nos deixar ser dominados por essa vaidade, mas ser nos deixado dominado pelo Teu amor, para testemunhar esse amor de salvação. Obrigado porque Tu nos convidas a esse testemunho, Tu nos chamas a esse testemunho e que cada um que nesse momento está ouvindo, Senhor, essa oração, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, para que também se liberte de pesos que ao longo do tempo tem carregado e que tem impedido dessa pessoa correr, de caminhar, de avançar, de ir, dar passos adiante. Liberte, Espírito Santo, e cure, e assim nos possibilite uma experiência nova contigo, de transformação, de cura, de amor, de perdão e de fé. E tudo isso nós colocamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoa. O Senhor está do lado daqueles que mais sofrem. Nesses dias de tantos conflitos e guerras, eu tenho pensado sobre isso. Deus não está lá, não está do lado de uma nação desta ou daquela. Deus está ao lado das pessoas, principalmente daquelas que sofrem. E nós somos chamados para ser bênçãos às pessoas. Por isso quero convidar você para receber essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja contigo. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê paz, a paz que o mundo anseia.
E hoje à noite nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música aqui na Comunidade dos Apóstolos. Se você é de Joinville e você é muito bem-vindo e bem-vinda a estar conosco às 19 horas no nosso encontro de espiritualidade e música. Um tempo para orar, um tempo para quietar, um tempo para ouvir e meditar na palavra de Deus e também ouvir boas músicas. Então venha e participe conosco hoje à noite às 19 horas. E até mês que vem no nosso próximo programa Sintonia com a Alma. Mas no próximo domingo teremos também culto aqui na nossa paróquia, aos sábados às 19 horas na Comunidade Apóstolo Pedro e domingo às 10 horas na Comunidade dos Apóstolos. Você é muito bem-vindo e bem-vinda a estar conosco. Deus abençoe e até a próxima. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.